Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês vão assistir esse vídeo. Nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente. A gente não vai entrar numa aula de estequiometria química, né? Que é o cálculo da química, mas a gente vai entrar nessa parte para calcular as porcentagens em massa das substâncias na qual a gente fez as reações, né? Como a gente estudou sobre reações químicas, né? Como é que as substâncias se formam, as reações que formam, né, substâncias eletropositivas, eletronegativas, né? Essa questão nós vamos ver mais lá nas ligações químicas. Hoje vamos fazer a aula de estequiometria química. Então vamos fazer os cálculos de porcentagem massa das substâncias, das reações químicas, né? Então, exemplo, temos aqui o cloroformo. O que é o cloroformo? O cloroformo é o tricloreto de CH. Né? Nós vamos pegar na tabela periódica o carbono, ele tem uma molécula de carbono, ele equivale a 12,01 gramas, mas você pode acrescentar em 12. Uma molécula de hidrogênio equivale a 1 grama, então para você ter uma molécula de hidrogênio você precisa de 1 grama. E uma molécula de cloro você precisa de 35,45 gramas de cloro. Fazendo essa somatória, né, que é 12 mais 1 mais 3 vezes 35,45 vai dar 119,37. Como é feito o cálculo de porcentagem de massa das substâncias? Esse cálculo é a relação da massa da parte. O que é a massa da parte? É a massa da substância na qual você quer descobrir a porcentagem em massa dela, dividido pela massa do todo, que é a soma de todas as massas. Então vamos descobrir aqui a porcentagem de carbono. Temos o carbono é 12, né? Então nós pega 12, divide por 119,37, multiplica por 100, que é igual a 10,06%. Então nós sabemos que na nossa substância a gente tem 10,06% de carbono. O hidrogênio é a mesma fórmula, nós vamos pegar 1, dividir por 119,37, multiplicar por 100. Então a porcentagem de hidrogênio é 0,844%. Então sabemos que temos menos de 1% de hidrogênio. Agora no cloro, o cloro, por ele ter uma quantidade maior e a sua grama em molécula é maior que as outras, ele vai ter uma porcentagem maior, né? Nós vamos pegar 106,35 gramas de cloro, que são 3 moléculas, dividir por 119,37 e multiplicar por 100. Então nós temos 89,09% de cloro. Aí, fazendo o cálculo total de porcentagem, nós temos igual a 100%. Essa substância aqui que eu falei é só um exemplo para nós fazer as outras. Você sabendo fazer essa aqui é uma regra geral para todas. É só você ir lá na tabela periódica, pegar as quantidades de moléculas, de gramas por moléculas, e fazer o cálculo das porcentagens em massa, né? Carbono, uma molécula de carbono é 12 gramas, uma molécula de hidrogênio é 1 grama e uma molécula de cloro é 35,45 gramas. Né? Agora nós vamos fazer com as substâncias que nós estudamos, né? Que nós falamos sobre elas, né? Vamos pegar o ácido clorídrico. Vamos saber a porcentagem massa do ácido clorídrico. Nós temos o hidrogênio, que é 1,08, mais 35,45, que dá 35,46. Nós vamos pegar a porcentagem de hidrogênio. Para descobrir, vamos pegar a massa da parte, que é a massa do hidrogênio, dividir pela massa do todo. 1 dividido por 35,46 vezes 100, né? Então, a gente fazendo essa multiplicação, a gente vê que vai dar 2,82%. Esse cálculo aqui, ele se aplica também no cálculo de estatística, né? Nas próximas aulas que nós vamos ter sobre estatística, a estatística é dessa forma: você pega o valor total de pessoas, vamos fazer uma pesquisa política, quem vai votar no Lula, quem vai votar no Bolsonaro. Você pega o valor total de pessoas que vão votar, divide pelo valor total de cada candidato, pelo valor total do Lula e pelo valor total do Bolsonaro, né? Eu não sou nenhum dos dois, né? Então só estou dando um exemplo, né? Que a gente vai ter uma aula de estatística e a gente vai estudar, né? Sobre estatística descritiva e estatística
numérica, né? Matemática. Então, vamos ver as porcentagens de cloro que temos na nossa substância. Vemos que o cloro ele tem uma alta quantidade de substância, alta quantidade de porcentagem em massa. No ácido clorídrico nós temos 99,98% de cloro, né? Porque é 35,45% da massa de cloro dividido por 35,46. Então vemos que o cloro ele tem uma quantidade máxima, né, do ácido clorídrico. Vamos fazer também para o hidróxido de sódio, como vocês estão vendo aqui. O hidróxido de sódio é uma substância que é conhecida como soda cáustica, que é o NaOH. Soda cáustica é usada em casa, né? Cada um já sabe o que faz. Eu não vou explicar aqui, que eu já expliquei sobre a substância química. E ela tem 40% de oxigênio, 2,5% de hidrogênio, que é o OH, né? Que é o hidróxido, e tem 57,5% de sódio. Então aqui é a porcentagem massa, né, de cada um dessa substância. E esse cálculo aqui é o cálculo para o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Agora vamos relembrar um pouco das reações químicas, né? Quando a gente faz uma reação de neutralização, em que a reação entre um ácido e uma base forma um sal, a gente faz a reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Quem viu a outra aula vai lembrar que quando a gente reage a essas duas substâncias, ele forma um sal conhecido como sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. O sal de cozinha, né, o NaCl. Então, a reação química entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, um ácido forte e uma base forte, ela forma um sal fraco. Então, vai formar o sal de cozinha, conhecido como cloreto de sódio. Então, como nós formamos essa substância aqui, como vocês estão vendo aqui na reação, nós agora vamos saber a porcentagem em massa do cloreto de sódio, né? Vamos pegar a massa da parte do sódio, dividir pela massa total, multiplicada por 100. Então, sabemos que o sódio, no sal de cozinha, ele tem 39,35%. O cloro, no sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele tem 35,45%. Quer dizer, 60,65% de cloro. Então, no cloreto de sódio, nós temos 60,65% de cloro e 39,35% de sódio. Então, cloreto de sódio, nós temos cloro e sal. Então, é a reação química do cloro com sal, né? Então, nós vamos ver isso mais nas aulas de ligações químicas, né? Em que o cloro, ele é um cátion positivo, né? Porque ele vai liberar elétrons para quer dizer, o sódio, gente, desculpa, eu errei aqui. O sódio, ele é um cátion positivo e o cloro é um ânion negativo. O sódio é o que vai liberar elétrons para o cloro. E o cloro é o que recebe elétrons, então o cloro ele se torna um ânion negativo, então ele vai se tornar um elemento químico negativo, e o sódio um elemento químico positivo, né? Então o sódio ele vai liberar elétrons para o cloro, né? O sódio é um metal, então essa questão mais de liberações de elétrons vamos ver na próxima aula sobre ligações químicas. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, ou um ótimo qualquer dia, que eu não sei qual dia que vocês vão assistir a aula. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, e próxima aula a gente vai falar sobre ligações químicas.